meu mestrado, meu doutorado na psicologia clínica da USP, em diálogo, né, com o tema da espiritualidade e da mística. A minha proposta, então, hoje é que eu vou falar por volta de uma hora e pouco. Talvez eu tenha que falar muita coisa para eu poder chegar onde eu quero. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou se ficar muito denso, por favor, me interrompam, né? Vocês podem fazer perguntas e a gente vai ajustando o tempo aí da apresentação. Eu acho que a principal característica desse diálogo entre psicanálise e espiritualidade, a principal característica que eu considero mais relevante, né, para mim, quando a gente vai trabalhar esse tema, é que seja um diálogo transdisciplinar. O que significa que nem a espiritualidade deve colonizar o saber da psicanálise e nem a psicanálise deve colonizar o saber da espiritualidade. É por isso que eu não pretendo aqui fazer uma psicanálise da religião, uma psicanálise da espiritualidade, mas sim um diálogo que respeite as características e propriedades de cada um desses universos, por assim dizer. Uma coisa que é muito frequente é que dentro de um campo de estudos, dentro de certos paradigmas, dentro de certas metodologias, a gente muitas vezes se vê meio ansioso a tentar colocar aquilo que a gente não conhece, aquilo que não é familiar para a gente tentar encaixar em um paradigma que a gente já conhece, que é familiar. Então, isso acaba muitas vezes acontecendo nesse diálogo entre psicologia e espiritualidade. Muitas vezes a psicologia ela tenta colonizar a espiritualidade a partir do seu próprio saber, né? E muitas vezes reduzindo certas experiências aos instrumentos e ferramentas que a própria psicologia já tem, sem deixar que, ao contrário, a própria espiritualidade possa trazer algo de novo para o campo analítico, e vice-versa. Né? Vice-versa. Se existe uma tendência da psicanálise a reduzir a espiritualidade só a um fenômeno psicológico, a um fenômeno subjetivo, existe também, muitas vezes, uma tendência, né, das práticas espirituais de não escutarem, né, muitas das contribuições que a própria psicanálise, as diferentes teorias psicológicas podem trazer a respeito do ser humano, né, que acaba muitas vezes incorrendo em práticas espirituais e que a gente pode cair numa certa visão muito idealizada do ser humano, muito angelical, sem considerar, vamos dizer, esses lados mais conflituosos e sombrios dos quais a psicanálise trata também. Então, a proposta é que esse diálogo seja sempre, né, numa escuta muito profunda, né, da fenomenologia de cada uma das partes. Então, para isso, né, queria primeiro apresentar um pouco o campo da espiritualidade e o campo da mística, para depois entrar na psicanálise e discutir um pouco o possível diálogo, né, entre os dois. A espiritualidade e a mística são fenômenos diferentes, mas muito correlatos. Poderia dizer, por exemplo, que a mística ela é o cume da espiritualidade, é o ponto mais alto da espiritualidade. O que é espiritualidade? Eu chamo de espiritualidade um movimento que uma pessoa pode ter em direção a algo transcendente. É uma autotransformação em direção a um sentido maior de si. A palavra espiritualidade vem de espíritus, em latim, que é a tradução de pneuma, em grego. Pneuma significa sopro. Ou seja, aquela dimensão da nossa interioridade que não tem uma fixação no tempo e no espaço. É aquela dimensão da nossa interioridade que é capaz de acessar algo transcendente, algo que não está limitado só à existência mais empírica. Então, a espiritualidade é um movimento no qual a pessoa, embora ela exista no mundo, ela exista no tempo e no espaço, ela também vai tendo uma abertura para se relacionar com alguma coisa que está para além dela, para além de uma identidade pessoal. Seja um valor, seja a referência ao divino, ao sagrado, ao absoluto, e assim por diante. Então, ela é esse caminhar. A mística é um fenômeno muito curioso e muito difícil de se falar sobre. Porque a mística, em essência, ela é sempre um fenômeno que escapa de qualquer possibilidade que a linguagem ou a representação pode ter de compreender e de
abordar, né? A mística, por essência, ela é uma experiência. E ela é uma forma de concepção da realidade que está para além da linguagem. A mística, ela decorre de uma certa visão do mundo, de uma forma de conhecer o mundo pela união entre tudo. Pela união entre o observador e o observado, entre o sujeito e o objeto, entre a criatura e o criador. O místico, ele vive uma experiência de união entre todas as coisas, ele experimenta a realidade de uma forma que está para além das categorias com as quais a gente normalmente está acostumado a viver e a compreender o mundo. Tempo, espaço, causalidade, continuidade. A mística é um fenômeno de descontinuidade. Ela rompe, né, a nossa ideia de tempo, a nossa ideia de que as coisas acontecem em sucessão. O místico, ele vive uma absorção no todo. E ele testemunha o real pelo mistério. A raiz etimológica de mística é a mesma de mistério, que é esse prefixo mio, que em grego significava justamente o ato de fechar os olhos, fechar os sentidos para se acessar uma realidade oculta, uma realidade misteriosa, uma realidade inapreensível, uma realidade que não pode ser capturada pelo pensamento, pela linguagem, pela representação, né? E a mística, ela é, ao mesmo tempo, uma experiência, mas ela é também uma forma de se compreender o real, para além da experiência. É uma forma de viver a vida. Eu queria ilustrar um pouco, para não ficar uma coisa tão abstrata, alguns exemplos, né, do que é o fenômeno místico. Existe uma historinha de um poeta sufi chamado Rumi, viveu hoje na Turquia, né, em Konya, no século XIII. E o Rumi tem uma anedota muito interessante para falar sobre a mística. Ele fala o seguinte: um homem bate à porta de Deus. E Deus pergunta: quem está aí? E o homem fala: sou eu. E Deus responde: bom, se és você, não tem lugar para você aqui. Pode ir embora. E o homem, cabisbaixo, vai embora e medita e reza, até que tem uma compreensão. Pois ele volta à porta de Deus, bate à porta de Deus, e Deus pergunta novamente: quem é? E o homem responde: é você. E Deus fala: bom, se sou eu, então pode entrar. Isso é mística. Essa possibilidade existencial de se compreender o real através de uma união com o absoluto. Alguns exemplos muito interessantes de descrições de experiências místicas. Existem muitos relatos, principalmente na Índia, existe muitos e muitos relatos de grandes místicos que viveram. E um deles foi um místico chamado Ramakrishna, um místico que viveu no século XIX, e um místico muito especial para mim, esse aqui da foto. Essa foto me foi dada pelo meu amigo Henrique, que está aqui presente. E o Ramakrishna foi objeto de estudo do meu mestrado. Eu estudei a vida dele, a biografia dele, fiz um diálogo entre espiritualidade e psicanálise a partir da vida dele. E o Ramakrishna é uma figura muito interessante, porque na Índia, no contexto cultural hindu, ele é considerado um grande santo, encarnação do divino, né, uma pessoa perfeita, um avatar. E para os psicanalistas que estudaram a vida dele, ele era claramente um psicótico, um esquizofrênico, as experiências espirituais dele eram, né, surtos psicóticos e assim por diante. Então essa intersecção me intrigou muito. Uma experiência que o Ramakrishna conta e descreve, eu acho que é uma ótima descrição do que é uma experiência mística. Ele fala o seguinte: ele tinha por volta de uns 20 anos quando isso aconteceu. Um dia, eu estava tomado por uma angústia intolerável. Meu coração parecia torcido, como quando um pano molhado fica torcido. Eu estava torturado com dor. Um furor terrível se apoderou de mim pelo pensamento de que eu poderia nunca receber a bênção da visão divina. Eu pensei que, se fosse para ser assim, chega dessa vida.
Uma espada estava pendurada no santuário de Kali, uma deusa indiana. Meus olhos caíram sobre ela e uma ideia passou pelo meu cérebro como um relâmpago. A espada, ela vai me ajudar a terminar com tudo. Eu corri até ela e a peguei como um homem louco. E de repente, todo o cenário, as portas, janelas, o próprio templo desapareceram. Me pareceu como se nada mais existisse. Ao invés, o que eu vi foi um oceano do espírito, ilimitado, deslumbrante. Em qualquer direção que eu virava, grandes ondas luminosas surgiam. Elas desceram sobre mim com um rugido alto, como se fossem me devorar. Em um instante, elas estavam sobre mim. Elas quebraram sobre mim, me engoliram. Eu estava sufocado. Perdi a consciência e caí. Como eu passei aquele dia e o próximo, eu não sei. Ao redor de mim surgia um oceano de alegria inefável. E nas profundezas do meu ser, eu estava consciente da presença da Mãe Divina. Um outro relato de um místico inglês chamado Paul Brunton. Ele diz: um dia, enquanto eu estava esperando esses pensamentos surgirem, perdi por completo a sensação de que estava ali. Parecia ter me dissolvido e desaparecido daquele lugar, mas não da consciência. Algo estava ali, uma presença que sem dúvida não era eu, mas eu estava plenamente consciente disso. Parecia ser algo da mais alta importância, a única coisa que importava. Depois de alguns minutos, voltei e me descobri no tempo e no espaço outra vez. Mas uma grande paz havia me tocado e um sentimento muito benevolente ainda estava comigo. Somente a experiência real pode solucionar esse argumento. Isso é o que eu concluí. O ego desapareceu. O eu cotidiano que o mundo conhecia e que conhecia o mundo não estava mais lá. Mas uma nova e divina individualidade apareceu em seu lugar. Uma consciência que poderia dizer eu sou. E a qual reconheci como tendo sido o meu verdadeiro eu o tempo todo. Isso é mística. Né? Isso é mística. São relatos de experiências místicas, mas ao mesmo tempo a mística implica, né, que o místico em algum momento ele retorna da experiência. E se o místico retorna da experiência, ele está encarnado. Ele pode ter se unido à divindade, ele pode ter tido uma experiência de união, mas ao mesmo tempo ele faz parte do mundo, ele existe no tempo e no espaço. Esse é o paradoxo fundamental da mística. Ele é um com o todo, mas dentro do todo, ele é uma fração, ele é uma parte, ele é uma manifestação desse todo. É aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque a vida do místico é conciliar esses dois lados o tempo todo. Uma dimensão implica nesse acesso a algo eterno, a algo transcendente, e outra dimensão implica em retornar desse estado, retornar dessa experiência com algo eterno e poder encarnar essa experiência na vida, no mundo das formas, no cotidiano, assim por diante. Existe um sutra budista que fala sobre isso. A forma é o vazio, e o vazio é a forma. Eles são uma coisa só. Ou ainda, mais próximo da gente aqui, a poetisa Adélia Prado tem um poema que ela fala: a borboleta pousada ou é Deus ou é nada. Né? Então, quer dizer, se essa experiência de totalidade, de união com o todo, com o absoluto, ela é a própria essência da mística, isso implica que o místico tem que reconhecer que todos os eventos, tudo aquilo que é vivo, tudo aquilo que faz parte da existência, todo o cotidiano, a borboleta e tudo, também é sagrado. Também é parte dessa mesma manifestação do mistério. Né? Então, o caminho místico implica nessa tensão entre essas duas dimensões. Entre o acesso à divindade, acesso absoluto, mas também a continuidade interminável do processo de ser continuamente uma expressão desse absoluto, continuamente uma expressão desse mistério. Existe um conceito dentro da teologia medieval, que é o conceito de apofático. São Dionísio, que foi um místico medieval, ele falava que existiam duas maneiras de conhecer Deus, ou de falar de Deus.
uma maneira catafática, ou afirmativa, e uma maneira apofática, ou negativa. Catafática, por exemplo, quando eu vou falar de Deus, vou falar teologicamente através de conceitos e adjetivos, né? Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é onisciente, né? Assim por diante. E o método apofático, ele é o contrário. É o definir Deus por aquilo que ele não é. Deus entendido como absoluto, Deus entendido como aquilo que é o transcendente, o solo e a raiz de todas as coisas, implica que Deus jamais pode ser adjetivado. Deus não é o amor. Deus não é a sabedoria, porque ele está sempre para além de qualquer fenômeno, para além de qualquer ente. Né? Então, a mística, em essência, é um fenômeno apofático. Porque o místico ele precisa encarnar o tempo todo o mistério. Ele precisa encarnar o tempo todo esse estado de não saber. O tempo todo esse estado de não ter domínio sobre o real. De não tentar capturar o real com o pensamento, com a linguagem. Né? Ele precisa estar sempre num estado de consentimento com a vida e com a existência. Isso é a mística. Se a característica fundamental da mística é o apofatismo, é o mistério, né, a gente precisa compreender que se a gente vai fazer justiça ao que é o fenômeno místico, né, a gente precisa escutar, a gente vê que não se trata de um fenômeno subjetivo. Fenomenologicamente, a mística é um fenômeno que atravessa a subjetividade. Ela está para além de qualquer subjetividade. Ela rompe a subjetividade. Né? Então, se a gente vai escutar o Ramakrishna, ou se eu vou escutar qualquer místico, eu preciso entender que a pessoa está falando de algo que está para além da subjetividade dela. Isso de um ponto de vista fenomenológico. Você observa o fenômeno sem ter preconcepções a partir dele, escutando a forma como ele se apresenta para a gente. Por isso que eu estou insistindo nesse ponto de que esse diálogo ele precisa ser transdisciplinar. Se eu faço uma psicanálise da mística, eu estou deixando de escutar qual é a característica desse fenômeno e tentando colonizar a mística a partir dos instrumentos que a psicanálise tem. Não posso fazer isso. E se eu escuto, então, que a mística tem essas características, eu vejo que o problema da mística é um problema não só psicológico, mas ele é antropológico. E ele é ontológico, ou seja, diz respeito ao ser, diz respeito ao real. E se é um problema antropológico, eu preciso dialogar com essa antropologia em relação à psicanálise. Ou seja, de que o ser humano é capaz de uma transcendência, que o ser humano é capaz de acessar algo que está para além da subjetividade, que está para além daquilo que está no campo só do tempo, ou da identificação, ou da identidade com o ego. O ser humano é capaz dessa transcendência. Esse é um ponto fundamental. As místicas são muitas, não dá para falar que existe uma única mística. Existem muitas e muitas modalidades e formas de mística. Cada tradição religiosa tem os seus místicos, tem a sua mística. A gente encontra fenômenos místicos no islamismo, né, dentro do sufismo, no cristianismo, no judaísmo, cabala, no budismo, os vários tipos de budismo, budismo tibetano, budismo zen, no hinduísmo, as variadas manifestações do hinduísmo, no Vedanta, no yoga, no tantrismo, no taoísmo, todas as religiões, assim como também a gente encontra fenômenos místicos fora de qualquer tradição religiosa, que podem ocorrer espontaneamente. Eu tenho um grande amigo, um amigo místico, e que uma vez ele me contou que estava dirigindo o carro, estava no trânsito, e estava, né, cansado do trânsito, e ele ficou encarando o carro da frente, enquanto ele estava dirigindo, e o carro da frente era um Nissan, e tinha o logotipo da Nissan, né, na parte de trás, e ele ficou olhando, e de repente aquele logotipo fez com que ele despertasse, né, passou a ver aquele logotipo em toda parte, e ele entrou numa espécie de um samadhi, né, essa expressão hindu, para um transe místico, ou seja, pode acontecer em toda parte. Né.
Então, a marca fundamental da mística é essa, né? Ela é sempre essa tensão entre o alcançar um estado de união, um absoluto, mas ao mesmo tempo poder encarnar esse estado dentro de uma singularidade. Cada um de nós aqui é uma singularidade, né? Somos seres que não se repetem jamais. Somos manifestações desse grande mistério. E parte da mística é poder continuamente reconhecer isso no cotidiano. Tá? Essa é a tensão fundamental da mística. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma questão, uma colocação? Posso seguir? Tá bom. Bom, o que tudo isso tem a ver com a psicanálise? Eu vou apresentar isso em 4 etapas. Primeiro, vou dizer de como a psicanálise, ou algumas psicanálises, compreenderam os fenômenos místicos até aqui. Depois, vou apresentar aquilo que, na minha visão, são as características da psicanálise que já são místicas por natureza, onde a psicanálise já é mística. Depois vou apresentar onde eu acho que a psicanálise pode ser mais mística. E, por fim, como eu penso que a psicanálise pode cuidar da mística e do caminho espiritual de alguém. Ok? Então, em primeiro lugar, né, principalmente no começo da psicanálise, em alguns autores também que se derivaram a partir disso, a gente tende a encontrar as visões que compreenderam os fenômenos espirituais, compreenderam os fenômenos místicos, de uma forma que eu colocaria como excessivamente psicanalítica. Né? Ou seja, visões que vão usar os instrumentos da própria psicanálise para compreender a mística, sem antes escutar de fato do que aqueles fenômenos estão falando de um ponto de vista antropológico. Será que esses fenômenos, eles não são capazes de destruir a própria concepção de homem que a psicanálise traz? Eles não são capazes de criar uma certa visão antropológica que não tem nada a ver, ou que pelo menos é radicalmente mais ampla do que uma visão psicanalítica tradicional? Essa é uma pergunta. Então, muitos autores, a começar pelo Freud, e depois outros que eu vou citar aqui, tenderam a enxergar os fenômenos místicos como meras derivações do sistema psíquico, derivações da nossa subjetividade, ao invés de compreendê-los como fenômenos que, ao contrário, atravessam a subjetividade. Né? Uma coisa muito interessante que ocorreu no começo da psicanálise foi que o Freud se comunicava por cartas com um autor francês, um escritor chamado Romain Rolland, um escritor muito interessante, foi ganhador do Prêmio Nobel, e era um escritor muito interessado na vida dos místicos, especialmente dos místicos da Índia. Ele, inclusive, escreveu uma das biografias do Ramakrishna, esse místico que eu apresentei agora há pouco. E o Romain Rolland, né, estudava e ele percebia que Freud tinha talvez razão com algumas das descrições que ele fazia a respeito da religião, uma religião, por exemplo, sendo produto, né, de um desamparo infantil, de uma necessidade de buscar uma paternidade, né, ou como uma prática obsessiva, coisa assim. Ele reconhecia que talvez Freud tivesse razão em algumas colocações, mas ele percebeu que existia um elemento na vida religiosa dos místicos que não se encaixava nas teorias freudianas. Ele percebeu que os místicos viviam essa experiência de uma dissolução de si no todo, né, uma experiência de um êxtase, de um orgasmo, né, do eu se dissolvendo no todo. E ele decidiu nomear esses fenômenos de sentimento oceânico, como se fosse uma gota d'água se dissolvendo no mar. E ele escreve numa das cartas famosas ao Freud, questionando Freud sobre isso. Bom, Freud, o que você pensa desses fenômenos que não se encaixam naquilo que você está falando sobre a religião? E o Freud, ele responde ao Romain Rolland, no próprio texto dele, o famoso ensaio Mal-Estar na Civilização, de 1930, e ele começa o texto tentando responder a essa pergunta, sobre o que seria o sentimento oceânico. E o Freud, ele tenta, né, ele faz um esforço, e ele, até humilde, né, ao falar que ele desconhecia o fenômeno, de que ele estava tentando compreender, mas rapidamente ele
chega a uma certa conclusão de que o sentimento oceânico, ou a experiência mística, nada mais seria do que uma espécie de uma regressão a estados muito arcaicos da consciência humana, né? Por exemplo, no primeiro momento que o bebê ainda não tem uma diferenciação de si, onde o bebê ele sente que ele, a mãe, ou ele e o mundo são uma coisa só. O bebê ainda não desenvolveu um psiquismo, né? E o Freud considerava que o sentimento oceânico seria uma espécie de regressão patológica, né, a esses primeiros estados de consciência em que o ego ainda não havia se formado. E conclui dessa forma. Ou seja, o que, que ele faz? Né? Ele usa os instrumentos que ele já tinha na compreensão psicanalítica dele, na compreensão antropológica dele, e faz uma leitura reducionista, colonizadora desse tipo de experiência. Outros autores também seguiram a mesma lógica do Freud. Existe um psicanalista americano chamado Jeffrey Mason, e ele fez um estudo da vida de vários místicos, e ele vai chegando às mesmas conclusões, né, de fenômenos regressivos, de fenômenos patológicos. Ele fala, por exemplo, que Buda era apenas um depressivo que havia sido abandonado pelos próprios pais, né, e que havia, portanto, ido para uma defesa maníaca e psicótica, que seria o nirvana, para tentar lidar com essa depressão. Enfim, o próprio Ramakrishna, né, que foi analisado por muitos e muitos psicanalistas, também, né, tem essa coleção de psicanalistas dizendo que ele era esquizofrênico, de que experiências como essa que eu li para vocês eram, né, um produto de um surto psicótico, coisa assim. Mas a psicanálise ela é múltipla, né? Embora os psicanalistas tendam a ter uma certa convergência em relação a certos conceitos, a certas práticas, mas as psicanálises são muito variadas. Vários autores psicanalíticos têm diferentes perspectivas antropológicas, diferentes perspectivas psicológicas. Então, existem também psicanalistas que têm uma visão mais favorável aos fenômenos espirituais, aos fenômenos místicos, de uma forma geral. Desde autores que talvez não tratem diretamente da mística, mas que têm uma certa visão do ser humano, uma visão menos psicológica do ser humano, uma visão mais existencial do ser humano. Por exemplo, Winnicott, que foi um psicanalista inglês, tem uma certa compreensão do ser humano, não só a partir do registro psíquico, né, não só a partir do funcionamento de um aparelho psíquico, mas também a partir de uma existencialidade, a partir do ser. Winnicott tem essa visão quase ontológica do ser humano, né, de pensar em fundamentos, em possibilidades que o ser humano tem para além só da constituição de uma mente, da constituição do psiquismo. E até existem outros autores que tratam diretamente do fenômeno místico dentro da psicanálise, que pensam a mística como paradigma mesmo para a clínica, como paradigma para a compreensão da psicanálise, assim por diante. Entre eles, né, talvez o exemplo mais famoso seja o do Bion, que foi um psicanalista inglês, e o Bion, ele usa explicitamente termos místicos nas obras dele, fala, né, explicitamente de obras de mística, de espiritualidade, né, usa conceitos como realidade psíquica não sensorial, ele usa a ideia do ó, que seria o originário, o encontro com o absoluto. O Bion chega mesmo a dizer, né, que a capacidade mais alta que uma pessoa pode ter na existência é que o seu pensar ele evolua tanto que ele alcance o absoluto, como se a realização mística fosse o cume de uma análise ou da vida de uma pessoa. Assim como também ele coloca a prática do analista como sendo uma necessidade ascética do analista chegar numa sessão sem memória, sem desejo, assim por diante, né? Explicitamente, ele usa a mística como paradigma para análise. E aqui no Brasil, nós temos a obra do professor Gilberto Safra. Eu tive a sorte de ser orientando, né, no mestrado e doutorado dele, uma pessoa com quem eu tenho muito diálogo. E o Safra é uma pessoa que pensa a clínica a partir da mística também. O Safra, ele tem uma certa visão do ser humano, uma visão da clínica, toda sustentada na ideia do ícone. O ícone são essas pinturas, feitas geralmente uma peça de madeira, que representa o rosto de algum santo. São muito comuns de se encontrar no cristianismo ortodoxo, dentro da Grécia, na Rússia, em outras tradições. E o ícone,
ele é, vamos dizer assim, considerado nessas tradições como um fenômeno vivo. Ele não é só uma pintura. O ícone é como se ele fosse e representasse o paradoxo da condição humana, o paradoxo da existência. Porque ao mesmo tempo que o ícone ele tem uma materialidade, ele é uma peça de madeira pintada, se diz escrita, né, na teologia cristã, ao mesmo tempo que ela tem uma materialidade, que ela está ali, o rosto ele é pintado de tal forma de que o observador que está olhando para o ícone, ele é transportado para uma transcendência. Então, o ícone é justamente esse ponto de contato entre o imanente e o transcendente. Ele é uma janela para o transcendente, mas é uma janela que está encarnada. É o paradoxo da mística que eu falava agora há pouco. Do místico, ele toca no absoluto, ele toca naquilo que não tem nome, ele toca naquilo que não tem imagem, mas, ao mesmo tempo, a imagem, a vida, a forma, também é parte desse mesmo mistério, também é uma emanação desse mesmo todo, desse mesmo sagrado, desse mesmo divino, desse mesmo absoluto. Então, a clínica do Safra, ela é toda sustentada nessa ideia do ícone. A ideia dele é de que o processo clínico equivaleria, por exemplo, a escrever e pintar o ícone de um paciente. Ou seja, de caminhar junto com o paciente até aquilo, essas dimensões da espiritualidade da pessoa, elas possam surgir. O Safra usa alguns conceitos para justificar isso, entre eles essa ideia criada pelo Heidegger, mas depois aprofundada em outros autores, como Edith Stein, a ideia do ôntico e do ontológico. O ôntico seria tudo aquilo que existe na temporalidade, a nossa vida, a nossa biografia, o meu corpo, os atravessamentos que o meu corpo foi tendo ao longo da minha história, os encontros e desencontros que eu tive ao longo da vida, as minhas defesas psicológicas, a minha identidade. Né? Tudo isso faz parte do ôntico. Mas existe o ontológico, que são aquelas condições fundamentais que determinam o ôntico. É aquilo que há de originário na vida, aquilo que há de originário na condição humana, que não é só determinado pelo tempo, pelo corpo ou pelo ambiente. É aquele invisível, né, que cria os encontros. É o próprio registro do ser. Né? Então, na clínica do Safra, os fenômenos espirituais, a mística, eles são fenômenos ontológicos. Eles não são fenômenos ônticos. Por exemplo, quando Freud faz essa leitura do sentimento oceânico, ele está tratando a mística como um fenômeno ôntico, como produto de uma subjetividade. Na visão do Safra, não. Né? São fenômenos ontológicos, originários da condição humana. São estruturais da condição humana, independente do nosso desenvolvimento psíquico. Assim por diante. Então, dentro da psicanálise, a gente encontra um vasto espectro, diferentes compreensões, algumas mais reducionistas, mais psicológicas, outras mais abertas, mais adaptativas, e outras que tomam a própria mística como eixo de referência para a prática clínica. Dito isso, eu queria também compartilhar com vocês o que eu penso que já é o místico dentro da psicanálise. O que a psicanálise, mesmo a psicanálise freudiana, a psicanálise clássica, o que nela já se aproxima de um caminho espiritual? O que nela já se aproxima de um fenômeno místico? Uma primeira coisa que é muito interessante é que a psicanálise ela é um método apofático. Desde o começo da psicanálise, quando Freud escreve a interpretação dos sonhos, ele tem esse conceito muito interessante de que, embora os sonhos sejam manifestações do inconsciente, né, sejam expressões do inconsciente, existe algo que ele chamava de umbigo do sonho, que é aquela dimensão do inconsciente que é inacessível. Por mais que haja representações, por mais que o inconsciente se comunique através dos sonhos, dos atos falhos, né, e de tudo, mas existe um ponto nevrálgico que nunca ele poderá ser superado, um hiato eterno entre o inconsciente e a representação surgida na mente. Né? E se existe algo que é, por natureza, inacessível, inalcançável no inconsciente, isso implica que a prática psicanalítica ela é infindável. Sempre vão ter novas aberturas. Nunca todas as arestas vão ser fechadas. Sempre, né, há a possibilidade de
constituir sentidos e sentidos e sentidos e descobertas continuamente. E tudo isso, dentro do campo psicanalítico, se realiza na transferência, ou seja, né, na relação clínica, naquilo que o paciente coloca na relação com o analista, e também na contra-transferência, naquilo que o analista coloca na relação com o paciente. Né? E a transferência, a relação clínica, ela é sempre um fenômeno novo, ela é sempre inédito. Né? Seria antipsicanalítico tentar encontrar uma unidade de sentido fechada, uma definição absoluta da identidade de uma pessoa, do ser de uma pessoa. Ela é continuamente um processo de desconstrução e de abertura infindável. Por isso que o Freud escreve, ao final da vida, aquele texto, Análise Terminável e Interminável, onde ele fala que existe uma dimensão da análise que jamais se encerra. O processo de análise pode terminar, mas a análise em si não se encerra jamais, porque o inconsciente está sempre aberto para sentidos que são revelados na relação clínica. Né? Então, a transferência e o próprio inconsciente são fenômenos apofáticos. A psicanálise é um método, por excelência, negativo, nunca afirmativo. Sempre abre portas, abre dúvidas, abre janelas. Uma outra característica da psicanálise, que tem muito a ver com os caminhos de espiritualidade, com a mística, é que a psicanálise ela é um trabalho contínuo de desconstrução da identidade pessoal. A gente sabe que dentro de um processo de análise, a gente vai se dando conta da nossa história, se dando conta da nossa biografia, se dando conta de como o nosso eu foi constituído ao longo do tempo, dos nossos mecanismos de defesa, das nossas identificações, né? E junto com o analista, a gente vai podendo se apropriar cada vez mais da nossa história, da nossa subjetividade, a gente vai desconstruindo muita coisa, coisas que nós pensávamos que eram nossas, talvez não fossem, coisas que pensávamos que não eram nossas, eram, né? E assim por diante, a psicanálise vai operando no processo clínico uma contínua desconstrução da identidade de si, né, que implica justamente nessa abertura constante ao transcendente. À medida que eu vou vendo que o meu eu, ele não é tão real assim, de que ele é uma construção no tempo e no espaço, né, isso naturalmente implica numa abertura mística, mesmo que a psicanálise não seja explicitamente mística. Mas isso é algo muito próximo do que muitos caminhos espirituais e muitas tradições fazem, né? Que é esse questionamento, essa desconstrução do ego, essa desconstrução do eu pessoal. Só que nas psicanálises mais clássicas, a psicanálise, ela, né, implica só nesse trabalho de poder acessar o próprio passado, né, de se apropriar da própria subjetividade, da própria história, e de início ir ganhando aberturas cada vez maiores para o real. Eu poder me relacionar com a experiência de vida, com aquilo que me chega no cotidiano, de uma forma cada vez mais aberta, menos orientado pelo que foi vivido, pelo meu passado, e cada vez mais aberto ao fenômeno como ele é. Se a gente continua nesse processo de desconstrução, a gente chega na mística. O problema é que muitas psicanálises elas terminam antes, né? Com o eu já está mais ou menos apropriado de si, a pessoa já conhece, já caminhou um pouco na própria subjetividade, e ela pode seguir, né? Mas no caminho místico não. Esse percurso ele continua até um ponto em que o próprio eu ele vai se afinando e sendo dissolvido no cosmos. Mas não deixa de ser uma característica mística da psicanálise. Por último, um outro fenômeno que eu considero que dentro da psicanálise é místico, é que a psicanálise ela sempre trata de singularidades. A gente está com um caso clínico, eu jamais posso aplicar, né, um conceito ou algo que foi vivido em outro caso clínico para aquela pessoa. Eu preciso escutar o que está vindo daquela pessoa. Qual é o fenômeno inédito que se manifesta naquela pessoa? Qual a comunicação do ser dela que chega ali no contexto clínico e que é irrepetível? E se a psicanálise ela trata de singularidades, ela é um fenômeno místico porque ela está sempre de frente ao inédito. E ela pode, inclusive, ajudar o místico nesse processo. Se o místico ele precisa se encarnar,
se ele pode acessar o absoluto, mas também ser uma manifestação do absoluto encarnado, a psicanálise ela pode ajudar nesse processo de singularizar aquela pessoa como manifestação do ser absoluto que quer nascer nela. É aquilo que o Bion falava sobre os deuses quererem encarnar no ser humano. Né? Então essas são as características que eu considero que são místicas por natureza na psicanálise. Mas também eu queria refletir sobre quais características da psicanálise podem ser mais místicas ainda. Mas para chegar nisso, eu queria voltar um pouco para essa questão da mística encarnada, né? Porque se esse caminhar espiritual ele é uma constante tensão entre o eu, né, e o absoluto, esse outro infindável, esse outro eterno, esse outro infinito, se a prática espiritual e o caminho místico são sempre esse jogo, essa tensão entre os dois polos, à medida em que o eu vai caminhando para cada vez se tornar menor, para cada vez se tornar mais aberto, cada vez se tornar mais poroso ao real, né? E pouco a pouco alcançando essa dimensão de abertura para o absoluto. Esse é o caminho espiritual. Mas o que acontece é que nesse processo muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. E não é um processo simples, né? E esse caminhar do eu, ou numa linguagem religiosa, esse caminhar da alma para o espírito, ele é extremamente complexo. E ele tem características, esse caminho tem idiosincrasias que precisam ser compreendidas de uma forma justa. Porque se eu compreender tudo o que acontece nesse percurso de uma forma só psicológica, por exemplo, eu não vou me atentar a toda a complexidade desse percurso. Porque tem dimensões dessa dissolução da alma no espírito, tem complexidades desse processo que são específicos desse caminho espiritual. Não podem ser compreendidos de uma forma só psicológica, né? Ou de uma forma pela qual a psicanálise poderia, por exemplo, tratar uma neurose ou algo do gênero, né? Não posso neurotizar a experiência mística, muito menos psicotizar o caminho espiritual. Eu preciso escutar quais são os fenômenos que estão de fato acontecendo nesse percurso, né? E esse caminho ele é extremamente complicado. Porque da alma para o espírito, ou do eu para o absoluto, uma série de intercorrências podem acontecer. Muitas vezes, a pessoa pode ter, né, uma experiência mística, uma experiência do transcendente, e não saber lidar com aquilo. O psiquismo não conseguir comportar, né, aquela experiência. O psiquismo quebra, o psiquismo se fragmenta. Algo que eu tenho visto muito no consultório, mas vou falar disso um pouco no final. Ou ao contrário, né, a pessoa ela vai caminhando na espiritualidade dela, mas o ego dela começa a se apropriar de aspectos da espiritualidade, ou se apropriar de aspectos dessas vivências místicas, como se pertencesse ao próprio ego, né? Ou seja, vão se criando fenômenos de dissociação, fenômenos de alucinação psicológica, fenômenos de psicologização de conteúdos espirituais e de espiritualização de conteúdos psicológicos, né? Algumas tradições religiosas conhecem e falam, né, dessas intercorrências. A gente tem místicos como São João da Cruz, que falava várias etapas do caminho místico, falava da noite escura da alma, que é esse momento em que a alma precisa se abdicar de tudo para poder se dissolver no espírito. Tradições religiosas como o cristianismo ortodoxo, tem até um conceito específico para isso, na Rússia, chamado de preleste. Preleste é quando o monge ou praticante, ele se envaidece e se orgulha do caminhar espiritual dele. Se considera, por exemplo, que ele é uma pessoa especial, de que ele é uma pessoa iluminada, de que é uma pessoa realizada. E aquilo passa a ser uma identidade egóica, ao invés de ser o contrário, né, de ser um esvaziamento do ego. Ao contrário, aquilo se torna uma apropriação indevida da experiência espiritual. Uma outra tradição que tratou muito bem disso
e dessa ideia de que existem adoecimentos espirituais, adoecimentos que podem acontecer nesse caminho, que não são só adoecimentos psicológicos. É a tradição do Zen budismo. O Zen budismo tem, alguns monges falam disso, falam de uma experiência de uma doença Zen. Quem mais falou disso foi um monge que viveu no século XVIII, no Japão, chamado Hakuin, que eu pude estudar um pouco da vida dele no meu doutorado. E ele fala explicitamente de um processo de adoecimento espiritual. Né? Vou contar muito brevemente sobre a vida do Hakuin, para ilustrar um pouco essa ideia. O Hakuin, ele escreve uma autobiografia lindíssima, onde ele conta desde a infância dele até praticamente o final da vida, contando todo o percurso espiritual dele. E é muito interessante, porque ele começa a espiritualidade dele, ele começa o caminho espiritual muito cedo. Quando pequeno, ele é levado pela mãe para escutar o discurso de um sacerdote do budismo Nichiren, que era uma outra escola de budismo da época, e o sacerdote começou a descrever os vários graus, as várias torturas do inferno para aqueles que não praticavam o budismo da maneira correta. Né? E o pequeno Hakuin, muito criança, ele fica apavorado com o que ele escuta, ele entra em desespero, né? E ele resolve ser monge, porque ele queria se esforçar ao máximo para garantir que ele não queimaria no inferno, né? De que ele não viveria essas torturas. E ele vai muito cedo para os monastérios, ele se torna um grande praticante do Zen budismo, muito disciplinado, muito dedicado, né? E com muito esforço, né, ele vai meditando, e de repente ele vai alcançando determinados estados e experiências espirituais, que no contexto do Zen budismo são chamadas de satori, esse momento de iluminação, de compreensão sobre a natureza da realidade. E ele vai vivendo uma série de satoris, né, vai alcançando essa espiritualidade, mas chega um ponto em que ele começa a adoecer. Né, ele começa a adoecer fisicamente. Ele começa a ter tonturas, ele começa a passar muito mal, ele começa a sentir, né, o corpo totalmente frio, o corpo totalmente imobilizado, né, e ele não consegue se livrar daquilo, não consegue se livrar, procura vários mestres, procura tratamentos, ninguém consegue ajudá-lo, e ele fica nesse mal-estar por anos. Até que, mais para frente, depois de algum tempo, ele conhece um monge que vivia nas florestas, escondido, e vai até esse monge, e o monge imediatamente olha para ele e reconhece o que ele estava vivendo. E o monge fala o seguinte: você está vivendo uma doença zen, uma doença espiritual, porque você se esforçou demais. Por ter se esforçado demais, você alcançou regiões do espírito, você alcançou regiões, né, do vazio, no contexto do budismo, mas você alcançou querendo demais. Né? Ou seja, sua energia subiu, ela foi toda para cima, né, e você se dissociou do seu corpo. E esse monge, então, sugere ao Hakuin que ele faça uma prática diária de uma visualização de um cubo de manteiga colocado no topo da cabeça, aqui, como se fosse derretendo e alcançando os pés. E o Hakuin vai continuamente fazendo essa prática até que ele consegue sair desse adoecimento, né, e se cura, e se torna o grande mestre Zen que depois ele se tornou. Ou seja, por que isso é um adoecimento espiritual? Porque ele foi para o vazio, ele foi para a mística, com todo o empuxo, com toda a força do ego dele. Então ele realizou uma espiritualidade muito ascendente. E o que esse mestre propõe é uma espiritualidade descendente, uma espiritualidade de entrega, de confiança no real. Isso é um adoecimento espiritual. Não é só psicológico, porque ele envolve também todo esse percurso da dissolução no vazio. Se eu tratar só do ponto de vista subjetivo, como uma neurose, ele era neurótico, estava fugindo desse imaginário do inferno, ele tinha dificuldade de lidar com as pulsões dele, ele tinha dificuldade de lidar com a agressividade dele, por isso que ele fez essa defesa maníaca, né, qualquer coisa assim. Eu não estou considerando todas essas dimensões da transcendência que, né, foram vividas ali e que foram parte fundamental dentro desse adoecimento. Então, esses fenômenos dos adoecimentos espirituais, eles são um ponto muito interessante
onde eu acho que a psicanálise e a mística podem se encontrar. Porque, do meu ponto de vista, a psicanálise ela pode cuidar desse tipo de fenômeno, desde que ela tenha uma compreensão ampla, antropológica, que inclua a transcendência como uma possibilidade existencial. Por isso que essa foi a minha tese de doutoramento, é de que, para se ter uma clínica da mística, uma clínica psicanalítica que cuide da mística, antes é necessário se ter uma psicanálise mística, ou uma mística da psicanálise. Brevemente, o que seria uma mística da psicanálise e o que seria uma psicanálise que cuida da mística? Considero que uma mística da psicanálise, antes de tudo, é uma mística que tem uma visão antropológica larga o suficiente para compreender os fenômenos místicos, os fenômenos espirituais sem reducionismos. Ou seja, uma visão clínica em que o paciente, a pessoa, ela não seja reduzida só à biografia dela. De que a gente possa, enquanto clínico, estar ali com o paciente, ao mesmo tempo que eu reconheço a biografia daquela pessoa, ao mesmo tempo que eu reconheço a vida dela, eu também estou reconhecendo de que forma o sagrado se manifesta nela, ou de que forma aquela pessoa ela busca o divino no caminho dela. De que forma essas saudades do absoluto se manifestam naquela pessoa, para além só da biografia, da corporeidade dela, das intercorrências do ambiente. E o sagrado está em tudo. Uma pessoa pode estar me contando uma história do cotidiano dela, me contando sobre alguma questão, e o analista ele precisa ter um olhar duplo. Ao mesmo tempo que eu estou ouvindo o que ela está me contando de um ponto de vista temporal, eu também estou tentando ouvir o que aquela pessoa está me dizendo a partir de um registro da eternidade. Como que a eternidade, ou o sonho da eternidade, o sonho do absoluto está se manifestando naquela pessoa. E reconhecer de que forma o sagrado se singulariza nela. Ou seja, eu preciso ver o paciente a partir de uma perspectiva existencial mais ampla. Um respeito profundo pela alteridade do paciente. O paciente jamais deve ser reduzido só à sua biografia, ou só às suas defesas psicológicas, ou só ao seu aparelho psíquico. Eu preciso olhar de que forma o mistério está presente naquela pessoa, como o mistério se manifesta nela. Uma outra característica de uma psicanálise mística seria justamente de compreender que se o ser humano é capaz de uma transcendência, ele é capaz de ir para além do próprio eu, que é possível, dentro de um processo de análise, ajudar um paciente a constituir a própria espiritualidade. Ou seja, uma análise ela não terminaria só nesse momento em que a pessoa ela se apropria de uma forma suficientemente boa da sua história, da sua subjetividade, que ela consiga se posicionar no real com maior abertura, tendo mais recursos, tendo mais instrumentos para lidar com as situações do cotidiano. A análise ela continuaria em direção a uma interlocução com a espiritualidade daquela pessoa. Ver de que forma o mistério, o sagrado, querem se manifestar naquela pessoa e ajudar isso a se sustentar em direção a um sentido maior. Ou seja, a pessoa ela passar a viver não só em busca de gratificações do próprio eu, não só em busca daquilo que compõe o circuito identitário daquela pessoa, mas também ajudá-la a compor uma certa forma de estar no mundo em que, ao mesmo tempo que ela está no mundo, ela está para além. Ela vai indo para um sentido maior, seja um valor ético, um valor espiritual, seja a busca ao encontro mesmo com o sagrado, um encontro experiencial com o divino e todo o campo da mística. Ou seja, a psicanálise, nesse sentido, ela poderia ajudar o paciente a alcançar a mística. Essa é uma questão. E também, de alguma forma, que na relação clínica, o analista e o analisando sejam ambos compreendidos enquanto manifestações de um mesmo mistério. O analista não está acima do analisando, numa posição de objetificação do paciente, uma posição distanciada. Ao contrário, ambos compartilham o mesmo solo místico de natureza. E ambos têm um destino em comum, aquilo que o Gilberto chama de comunidade de destino.
A gente compartilha o mesmo destino existencial. Compartilhamos da mesma condição humana. Eu penso que se a clínica ela pode ser sustentada em paradigmas como esse, ou seja, ela pode dar conta de uma forma justa dos fenômenos espirituais, dos fenômenos místicos, ela está apta também a cuidar desses mesmos fenômenos. O que implicaria cuidar dos fenômenos místicos? Seria justamente que o analista ele possa o tempo todo ajudar o paciente a sustentar esse paradoxo. À medida que a pessoa ela começa a caminhar em direção a uma espiritualidade, começar a caminhar em direção à mística, o que acontece? Ela vai estar o tempo inteiro de frente a essa tensão entre o próprio eu e o encontro com o absoluto. Como que vai se dar esse diálogo? Qual seria, do meu ponto de vista, a maneira ideal pelo qual esse caminho se faz? Seria que nunca se perdesse o paradoxo de que, ao mesmo tempo, a pessoa ela é uma manifestação do absoluto, ou seja, ela tem uma identidade com o absoluto, a pessoa é Deus, como na historinha do Rumi, essa é uma dimensão, mas, ao mesmo tempo, um senso de diferenciação radical do absoluto. Sim, eu sou Deus, mas, ao mesmo tempo, eu não sou Deus. Ao mesmo tempo, eu sou um ser infinitesimamente pequeno, um ser minúsculo na existência, uma micro manifestação do absoluto, e eu preciso estar o tempo inteiro integrado a essa condição. Ou seja, eu sou Deus, mas ao mesmo tempo eu não sou nada. Esse paradoxo ele precisa ser sustentado o tempo todo, e ele é muito difícil de sustentar, porque ele implica, de um lado, numa abertura mística enorme, mas ao mesmo tempo numa capacidade de humildade muito grande. A gente se colocar no nosso lugar. Eu não sou nada, eu sou um ser precário, eu sou um ser pequeno, não sou ninguém. E essa dupla dimensão ela precisa estar o tempo inteiro presente na vida do místico. Se qualquer desequilíbrio desse paradoxo acontece, surge um adoecimento espiritual que provavelmente vai criar um sintoma. Aí que eu penso que a psicanálise ela pode cuidar disso na relação clínica, na relação transferencial. O psicanalista ele tem um acesso na transferência à subjetividade do paciente, à interioridade do paciente, que na minha leitura permitiria justamente tratar, observar e cuidar desse paradoxo. Onde que a pessoa pode se perder aí, onde que a pessoa ela pode espiritualizar um conteúdo psicológico dela, onde que a pessoa está tendo dificuldade em integrar algum aspecto do mistério, do absoluto, da experiência mística. Muitas vezes a experiência mística ela pode ser extremamente disruptiva, ela pode fragmentar o ego. Existem casos de psicose, muitas vezes, que tem muito a ver com isso. Esse é um assunto, talvez, para outra conversa, muito denso também. Existe um psicanalista americano, muito interessante, que ele estudou muito essa interface entre psicanálise e budismo. Ele conta de um caso clínico muito, muito legal, de um paciente que ele chamou de Steven, no texto dele. E o Steven era um jovem que começou a entrar no budismo com muita intensidade, como o Hakuin. Ele entrou com muita disciplina, meditava o dia inteiro, tinha seus horários de prática e começou a ter uma vida meio que ascética. E dentro da psicanálise ele foi observando que, na verdade, aquela incursão da pessoa no budismo havia sido motivada não só por uma necessidade espiritual, mas por uma necessidade psicológica. Era um menino que tinha constituído um ego ideal muito forte, era muito investido afetivamente pelos pais na busca de uma perfeição e coisa assim. E ele mergulha na prática budista como uma forma de alcançar uma espécie de uma perfeição espiritual, uma perfeição ética, uma perfeição moral, e que de alguma forma inibia também a agressividade dele. A meditação ela servia como uma espécie de uma desculpa para que ele não entrasse em contato com a própria destrutividade, com a própria agressividade. E durante o tratamento psicanalítico foi possível observar essas coisas e desconstruir um pouco da maneira com a qual
esse paciente entrou no budismo, né? Então, penso que a psicanálise, ela pode cuidar desse tipo de aspecto, né? De que forma a gente, às vezes, espiritualiza um conteúdo psicológico, né? Usa a espiritualidade como um tamponamento e não como uma abertura, né? Ou de que forma, muitas vezes, a experiência espiritual, a gente não consegue integrar aquilo, né? Uma experiência mística que nos desintegra, que nos bagunça, né? E auxiliar o paciente, eventualmente, a poder fazer esse percurso, né, de ir se dissolvendo no absoluto, de ir se dissolvendo no maior. Essa seria, vamos dizer, a proposta máxima e ousada de uma clínica psicanalítica que fosse mística e pudesse cuidar da mística. Sustentando, então, esse paradoxo, jamais perdendo de vista esse paradoxo. Por fim, para não me estender demais, pensando em tudo isso que foi dito, em todos esses conceitos, em todas essas possibilidades, eu sinto que isso tem uma relevância muito peculiar para os dias de hoje, para o consultório de hoje, mas também para a gente compreender as modalidades de espiritualidade mais comuns e frequentes nos dias de hoje. A gente está em plena pós-modernidade, né, um período complexo, difícil, interessante também, e claro que a espiritualidade que se constitui nos nossos tempos, ela é uma espiritualidade correspondente, peculiar às questões, né, às angústias, aos anseios do nosso tempo. Fazendo uma passagem muito rápida, muito breve, sobre, né, a história do mundo ocidental, pelo menos, né, em relação à espiritualidade, a gente tem que até a época moderna, Idade Antiga, Idade Medieval, a vida cotidiana era muito marcada pela relação, né, com o ser, seja na antiguidade, pela busca do que é o ser, ou contato com os deuses, né, ou na Idade Média, a partir da dominação do cristianismo da igreja, né, então o cotidiano era todo permeado pelo espiritual, pro bem e pro mal. Com a chegada da modernidade, vai ter todo um movimento da consciência sociocultural da humanidade, em que o foco, né, a medida das coisas, ela deixa de ser Deus ou absoluto, e a medida das coisas passa a ser o próprio ser humano, com a sua capacidade de quantificação dos fenômenos, capacidade de tentar capturar as coisas pela técnica, pela previsibilidade, né? É um processo que começa na modernidade, vai se estendendo, né, até que ao final da modernidade esse processo ele se intensifica de tal maneira, né, em que a racionalidade ela é entronizada de tal maneira em que o cotidiano ele perde qualquer poesia, o cotidiano ele vai perdendo gradativamente o senso de sagrado, o senso de mistério, e, né, o ser humano vai se entronizando, tentando ter domínio sobre todos os fenômenos. Até que isso leva, evidentemente, a essa crise ética que foi explodida nas guerras mundiais, né, em que de repente se percebeu, né, que só a técnica, só a racionalidade não dava conta das experiências humanas, não dava conta da ética humana, né, e que isso vai dando abertura para o surgimento da pós-modernidade, do tempo que a gente vive, em que o que acontece é que, de alguma forma, né, aquela entronização da racionalidade, ela vai se desfazendo, mas a pós-modernidade, ao mesmo tempo que ela desfaz isso, ela não coloca nenhum sentido existencial no lugar. Esse é a grande questão dos nossos tempos. A gente, né, ficou órfão da racionalidade, a gente ficou órfão da ideia de Deus, a gente ficou órfão da questão do ser, mas a gente não ganhou uma paternidade nova. Então, a época pós-moderna ela é muito marcada por essa falta de sentido das coisas, por uma ausência, né, de uma ideia de verdade, por uma ausência, né, de um sentido de alteridade, um sentido de realidade mais amplo. A gente vive experiências fragmentadas, né, onde tudo parece ser construído, tudo parece ser narrativo, né, tudo parece ser excessivamente relativo. A gente não tem mais um certo ancoramento, né, numa experiência de alteridade maior. O que acontece, então, na pós-modernidade, só resta,
para a nossa libido, só resta a nossa vitalidade, voltar tudo para o nosso próprio eu. Né? E aí surge a nossa sociedade atual, né, de pequenos indivíduos altamente narcísicos, totalmente investidos em si, pequenos eus querendo, né, ter mais poder, brilhar mais do que os outros, né, sem nenhum senso de comunidade, nenhum senso de um sentido existencial maior, de um destino, de uma teleologia de vida. Né? Então, é uma época de um grande narcisismo, de um grande niilismo, de um grande vazio existencial, de uma falta de sentido que a gente vive. O que acontece? Essa falta de sentido, essa sede, essa fome por sentido, ela criou, na pós-modernidade, um retorno ao espiritual, que havia se perdido na modernidade, mas veja que é um retorno ao espiritual de uma forma também narcísica, de uma forma também aflita. Então, o que a gente vê, que é muito comum nos dias de hoje, as pessoas entrarem em práticas espirituais, entrarem em caminhos espirituais, de uma forma de usar aquilo para fermentar o próprio eu. Eu pratico isso, pratico aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Aquilo passam a ser núcleos de identidade do próprio eu, ao invés de justamente o contrário, que seria a disponibilidade originária da prática espiritual, que seria de baixar a bola do eu, né? Seria de ficar nesse estado de consentimento, de esvaziamento de si. Isso é uma característica. Outra característica que eu vejo ser muito frequente hoje em dia também, muitas vezes as pessoas vão buscar práticas espirituais não para se tornar mais próximo da existência, mais próximo da vida, mas ao contrário, para se tornar um pouco autossuficiente. Né? Para se tornar um indivíduo que teria todas as respostas dentro de si e não precisaria se relacionar com os outros, e com a vida e com a existência. Isso é muito comum. Né? O indivíduo vai buscar práticas de meditação para ficar quase como numa mônada fechada em si. Outra coisa que acontece, muito comum, é que a pós-modernidade, né, nessa fragmentação, ela possibilita que a gente tenha acesso a diferentes culturas, diferentes práticas espirituais, diferentes tradições que antes a gente não tinha acesso. Né? A gente pode estar aqui, fazer uma prática, né, hindu, de yoga, estudar Zen budismo, fazer uma prática taoísta, né, fazer uma oração sufi. Nós temos acesso a uma multiplicidade de experiências que a gente não tinha antes. E se de um lado isso é algo extremamente interessante, porque a gente passa a ter recursos e instrumentos variados, podem ser muito interessantes, mas ao mesmo tempo isso é um perigo em potencial, né, porque muitas vezes a gente acaba entrando e se apropriando de determinadas práticas de culturas muito diferentes das nossas, sem considerar essas diferenças, né, entrando em práticas, entrando em costumes que não têm a ver com o nosso tempo, que não têm a ver com o nosso modo de ser, que não têm a ver com a nossa singularidade, né, assim por diante. Um outro fenômeno também muito comum na pós-modernidade é que a gente vive um tempo muito propício a psicoses, né, ou a estruturas borderline, que a gente sabe, nessa fragmentação ética que ocorreu, a própria constituição humana, afetiva, psicológica, fica em xeque. Então, a gente tem hoje, muito comum de se encontrar no cotidiano, no consultório também, pessoas com uma estrutura de si extremamente frágeis. Né? E essa estrutura frágil, ela é, vamos dizer assim, muito seduzida pelo campo da espiritualidade, porque o campo da espiritualidade muitas vezes dá um certo sentido absoluto, né, uma certeza, uma segurança onde se apoiar para constituir o próprio eu. Né? Assim como também é muito comum que pessoas que tenham uma estrutura psíquica muito frágil sejam invadidas por conteúdos transcendentes, por símbolos transcendentes, né, e entrem num discurso que podem até ter insights espirituais, né, grandes, mas numa estrutura psicológica muito desarranjada, muito desorganizada. Ou seja, a pessoa ela fica num circuito fechado em si, tentando sobreviver, tentando encontrar uma unidade de si, ao invés daquilo ajudar num estado de abertura constante ao outro. Né? Seria isso de sustentar esse lugar de humildade, esse lugar de abertura. E essa abertura precisa se dar em todos os registros. Né? Ela não é só com o divino, não é só com o absoluto dentro de mim. Ela precisa ser com tudo. Com o meu corpo. O corpo também é manifestação do sagrado. Né? O outro que está na minha frente também é uma manifestação do sagrado. Então, quer dizer, a experiência ela precisa ser uma abertura constante. Uma transformação do meu ser numa constante abertura para tudo e para todos.
Isso não acontece na pós-modernidade, porque as pessoas, né, então, são pequenos eus fragmentados querendo para si, querendo mais identidade, mais fermento, né? Então, no consultório, eu acho que isso é muito comum, e a gente podendo entender a mística a partir desse ângulo, não só como um fenômeno psicológico, mas como um fenômeno antropológico, ontológico, e podendo ter esses paradigmas para compreender essas questões, a gente vai tendo recurso para lidar com isso na clínica, para conseguir ir diferenciando, separando o joio do trigo com cada paciente, né? Ajudando a diferenciar o que é da ordem da subjetividade daquela pessoa, o que é um processo defensivo, o que é de uma espiritualidade, né, que está querendo nascer, podendo caminhar nesse sentido, que eu penso que é algo muito importante, que eu vejo na minha prática clínica, que tem sido muito recorrente. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Sei que eu passei por muita coisa, talvez tenham ficado questões. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor, fique à vontade. Obrigado por me escutarem atentamente. Paulo, muito, muito obrigado. Então, temos até 10 horas como teto, e aí está aberto o papo. Tá bom. Acho que Acho que alguém já o levantou a Luiz mão, né? Felipe, o Luiz Felipe, Vamos lá. pode falar. Alô, boa noite. Boa noite. Escuta? Escuta. Ah, oi, desculpa. Não, primeiro eu queria agradecer pela exposição, achei bem... já fiz várias anotações aqui, bem útil. E eu queria primeiro fazer um comentário, né, que eu achei interessante que você cita várias fontes ou vários professores ou mestres, né, que você estudou. E eu vejo que isso, hoje em dia, pelo menos do que eu posso observar, tem muitas pessoas que nem você falou, esses pequenos egos, assim, né? Então, hoje em dia tem muitos mestres por aqui, né? Todo mundo é mestre de alguma Sim. coisa, né? E eu vejo também por referências, ou falta de referências bibliográficas, né? De várias áreas de estudo, que as pessoas não dão um crédito, né, ou não fazem essa referência às pessoas que elas estudaram, né? Então, mesmo acadêmicos, às vezes, ou pessoas de várias áreas de estudo. E eu sou praticante budista, né? E tem um dos discursos do Buda que ele fala, né, que para você poder continuar o caminho espiritual, ele fala mais ou menos assim, né? Você tem que respeitar os seus mestres, né? Então, as pessoas que te ensinaram. E é o contrário do que muitas vezes as pessoas estão fazendo hoje em dia, né? E eu achei interessante só citar esse ponto, assim, que você fala reverenciar e de referenciar as pessoas que você estuda, né? Sim, isso é importante que você está falando, Luiz. Obrigado pela colocação. Porque uma das características da pós-modernidade é que tudo aquilo que é derivado de uma tradição, né, é rapidamente associado como só um autoritarismo, né? Toda tradição é meio que equacionada com uma coisa autoritária, né, disciplinatória, e já imediatamente rechaçada e desconsiderada por essas características. Então a gente está num tempo justamente que carece muito dessa experiência da origem, de onde eu vim, né, de onde essa tradição veio, qual a história, qual foi a vida de cada uma das pessoas que passou por essa tradição, né? Porque a gente quer algo que seja desenraizado, que sirva só aos interesses do meu próprio eu, das minhas necessidades, das minhas gratificações mais imediatas, né? E desconsidera todo o patrimônio, né, que vai sendo estabelecido ao longo de uma tradição espiritual no tempo, que tem algo que desse patrimônio que né, é rico demais, né? Essa passagem da sabedoria de um mestre para o discípulo, do discípulo para o mestre, né? Toda a linhagem de uma tradição, ela é, né, preciosa,
mas a gente está num tempo que quer negar qualquer coisa que lembre a paternidade, né? Porque a gente a equaciona como autoritarismo, né? Como coisas assim, e fica nesse vazio, esse desenraizamento muito profundo. Vamos fazer o laço. E aí? Mais alguém levantou a mão? Outro Luiz Felipe, o segundo Luiz Felipe. As perguntas todas são vir dos Luiz Felipes. Pode falar, Lipe. Alô? Pode falar. Eu tô aqui meio no escurinho, que eu tô no hotel, cheguei em Belém hoje. Mas eu tinha uma... Vocês estão ouvindo bem, né? Tô. Uma pergunta, não sei se é uma pergunta, mas uma reflexão, assim, que eu me lembro um livro que você me sugeriu, inclusive, muitos anos atrás, que é o livro do Suzuki, o Zen e a Cultura Japonesa, né? Sim. E eu lembro que, se não me engano, eu acho que era na introdução do livro, na verdade, que eu acho que era um professor americano, que ele trazia uma frase muito boa, que eu acho que era do Kierkegaard, que falava que o Kierkegaard acho que tinha muito, enfim, eu não tenho muita familiaridade assim com o trabalho dele, mas algo que acho que marca, né, o pensamento dele é essa necessidade de uma escolha, né, entre a vida ética e a vida estética, né, enfim, a vida grega e do grego ou de Jerusalém, né, enfim, do sujeito que opta pelos prazeres ou daquele que opta por um caminho que talvez seria mais próximo da religiosidade, né, exatamente. E aí tem uma frase dele que eu acho que é muito boa, que eu acho que ele falava alguma coisa como que se o filósofo, né, se utilizando da racionalidade, ele pode construir um belo palácio, mas que ele está fadado a não viver nele. Sim. Como se ele tivesse fadado a observar de fora, né? Como se ele vai lá, ele constrói um palácio maravilhoso, mas ele está fadado a ficar morando numa cabana capenga do outro lado, e ele só consegue contemplar esse palácio e tal. E aí, eu não sei, uma coisa que eu estava pensando é isso, como que você pensa os limites da racionalidade nesse sentido, do que seria esse palácio, né? Se você concorda, talvez, com essa frase ou não, enfim, talvez algo nesse sentido. Sim, concordo. Concordo, porque a racionalidade já tem um limite claro, porque para a racionalidade existir, eu preciso necessariamente dividir a realidade. Necessariamente. Para eu poder pensar, eu já preciso criar algum tipo de cisão na realidade, seja entre sujeito e objeto, seja entre eu e o outro, né? Entre natureza e cor, natureza e cultura. Eu preciso fazer algum tipo de cisão para poder pensar. Então a racionalidade, ela pode chegar longe, mas ela nunca toca no absoluto, né? Então, sim, posso sonhar com racionalidade, grandes palácios, mas para entrar, eu preciso me fazer vazio. Para entrar, eu preciso me fazer completamente, né, com sentimento e humildade. Eu não sei, eu nunca vou saber. Tem uma outra historinha zen, bem legal também, que é de um filósofo que estudava budismo, e ele vai visitar um mestre zen, e ele chega na casa do mestre zen, e o mestre recebe ele e tal, e pergunta se ele quer um chá. O cara aceita um chá, claro, né, e senta, e o mestre começa a despejar o chá, e a xícara começa a encher, e ele não para, né, continua, o chá começa a cair, queima o colo do intelectual, né, o intelectual fala, o que você está fazendo? Né? O que você está fazendo? E o mestre fala, isso é você, né? Você vem para cá com o seu copo cheio e você não consegue receber aquilo que eu preciso te dar. Então, acho que é um pouco isso, o limite da racionalidade. Posso usar a racionalidade, não tenho nada contra a racionalidade, mas ela tem um limite, ela não toca no absoluto. No absoluto só pela experiência. Fez sentido? Carmen, por favor. Nikito, você tem alguma experiência na clínica para você contar para gente? Tenho. Então conte.
algumas, né? Ótimo. Bom, uma coisa que vem acontecendo com muita frequência ultimamente, eu recebi acho que uns 4 casos muito parecidos nesse sentido, de pessoas que vêm com uma fala muito mística, né? Assim, falando de transcendência, usando um linguajar muito místico, mas você vê que aquela pessoa está completamente desorganizada, né? Isso tem sido extremamente comum ultimamente. Uma pessoa lá começa a falar de Deus, de anjo, começa a ter, inclusive, insights místicos muito interessantes, né? Não é? Por isso que é complicado dizer que é só uma psicose, né? Tem insights muito curiosos, né? Muito verdadeiros, assim, do próprio ponto de vista da mística. Mas você vê que é uma fala que ela é uma espécie de um circuito fechado. A pessoa, ela está, né, viajando no próprio insight, né? E eu vejo que é muito isso, assim, como a gente está numa época em que existe uma carência muito grande da constituição do self por conta de uma falência das relações afetivas, das relações éticas, né? Então a gente tem, né, esse quadro geral, assim, né, de subjetividades muito frágeis e que são muito propícias, né, vamos dizer, essa invasão, esse transbordamento de conteúdos transcendentes, vamos chamar assim. Então a pessoa, ela entra nesse universo, mas sem conseguir se situar neles, né? Isso tem sido muito comum. Já acompanhei outros casos, né, de pessoas. Tinha um rapaz também que era, vamos dizer assim, próximo também a uma psicose, né, e ele mergulhava, fazia muito aqueles retiros de Vipassana, do budismo. Eu trabalhava muito isso com ele, porque na verdade o que ele estava buscando ali não era, vamos dizer, um insight mais profundo sobre si, um insight mais profundo sobre a natureza da realidade, não. Ele ia para esses retiros porque ele queria meio que ficar num certo estado meio holístico, né, de consciência. Assim, ele queria ficar numa espécie de um gozo meio oceânico, né, mas não como uma conquista existencial, uma conquista espiritual, mas, né, como um estado meio autista mesmo. Né, isso é muito comum. Outra coisa que eu vejo muito, né, parece muito hoje em dia, pessoas falam, porque a pessoa se apropriando demais de práticas com uma forma de identidade, não, porque eu sou, né, pratico yoga há tantos anos, já alcancei isso, já alcancei aquilo, já fui no Santo Daime, já fui na Umbanda, já fui, né, assim, essa multiplicidade de práticas e experiências com uma forma de agregar identidade ao próprio eu. Isso é muito comum hoje em dia, né, que a espiritualidade, somente as tradições orientais, tradições xamânicas estão muito populares. Isso tem acontecido muito, eu percebo isso, né? Já tive casos também de pessoas que tiveram, por exemplo, experiências com psicodélicos ou com psicotrópicos, né, com ayahuasca e tal, e que voltaram da experiência de maneira completamente desorganizada, né, completamente desorganizada, de maneira bem complicada. Isso também está bem comum hoje em dia. Que mais? Assim como também tem situações onde, vamos dizer assim, mais naquela linha da mística da clínica, né, em que você vê, por exemplo, que às vezes a pessoa está falando de uma coisa do cotidiano dela, está contando uma história, né, e de repente você vê que o senso de sagrado daquela pessoa começa a emergir naquela história. Então, aquela história não é só, ela não está falando só da significação daquela experiência para ela, mas você vê que tem algo para além daquilo, né? Eu lembro, vou contar uma história meio engraçada, mas eu tenho a permissão desse paciente para poder falar, já pedi para ele algum tempo atrás, até no meu doutorado, que era um cara muito legal que eu atendia, muito interessante. E uma vez ele estava me contando de uma orgia que ele havia feito com um grupo de amigos, muito tempo atrás, na adolescência dele, tinham ido para uma praia e todos, né, foram para uma orgia. E ele contava dessa experiência, né, chorando em êxtase, né? E ele falava, aquilo foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, foi a coisa mais maravilhosa, né? E ele chorava que nem uma criança, né? Assim, era uma coisa, você vê que ele não estava só falando de uma experiência que foi legal, que foi especial para ele, não, ele estava falando, aquilo para ele foi uma experiência espiritual, tinha algo de sagrado naquela união de todos os corpos em orgia, transando, né? Havia um sagrado ali implícito, e eu apontei isso para ele, ele reconheceu. Né? Então, existem várias e várias situações onde isso comparece, mesmo que de uma forma implícita ou de uma forma sutil, sabe? Muito bom.
Tem que fazer um atravessamento, né, daquilo que são os nossos conceitos para poder apreender o que é de sagrado para aquela pessoa, né? É muito o que E eu é delicado isso, né? Porque de repente o jornalista, se não tiver essa abertura, ele, digamos assim, ele estraga essa possibilidade. Né? Isso, exatamente. Estraga, vai tratar só com uma coisa psicológica, vai broxar, né? Aí não tem Com orgia nenhuma. certeza. Muito bom. Obrigada, Kito. Foi ótimo. Muito bom. É o pai na orgia, né? Chegando, estragando. Tá bom. Alguém mais? Jane? Jane, boa noite. Pode falar. Acho que você precisa abrir o seu som. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer pela tua explanação, achei muito original o modo como você propôs essa junção difícil, né? Uhum. E eu acho que uma das coisas que me chamou muito a atenção e que eu achei muito original e que está me fazendo pensar foi essa ideia de que a psicanálise pode ter como característica a possibilidade de ser apofática. Sim. Eu achei muito original essa ideia, assim, mesmo ouvindo do Gilberto em muitas aulas que ele dá, né, em muitos encontros, essa junção, mas eu nunca tinha me detido nessa possibilidade mesmo. Sim. Né? Eu queria saber como que você chegou a isso. Foi através da tua experiência clínica? Foi através dos estudos teóricos que você fez ao longo do doutorado? Porque é uma tese muito inovadora, né? Uhum. É uma boa pergunta, como eu cheguei a isso. Mas eu acho que eu sempre tive uma intuição de que havia algo de místico no processo clínico. Né? Sempre tive essa intuição de que, mesmo que não fosse explicitamente místico, havia algo ali nesse processo de desconstrução de si, né, que implicava em algo muito próximo, porque, na verdade, o meu caminho ele começou na espiritualidade, depois que eu fui para a psicologia. Né? Então, quando eu cheguei na psicologia, eu já tinha um certo percurso dentro da espiritualidade, que era meu interesse maior. Na verdade, para mim, a psicologia, no começo, foi só uma esteira, né, para eu poder pensar a espiritualidade. Então, acho que o meu olhar, já desde o começo dos estudos em psicanálise, estudos em psicologia, já era voltado para encontrar quais seriam as possibilidades de interlocução com os fenômenos espirituais. Né? E à medida que eu fui também, na minha análise, participando também de estudos e práticas, né, eu fui reconhecendo que esse elemento era muito comum entre as práticas espirituais e o caminho psicanalítico, né, esse elemento de desconstrução do eu. Havia algo de comum. Né? E aí, investigando mais a psicanálise e a ideia de transferência, e conhecendo mais e mais o trabalho do Gilberto, a forma como ele entende a clínica, eu fui conseguindo estabelecer essas pontes, enxergando mais profundamente esse elemento, né? Aí voltei para alguns autores, né? Relendo, e aí acho que a coisa vai se organizando sozinha, assim, para além de mim, né? Acho que é a vida tecendo sozinha esses percursos. Mas é uma pergunta interessante, me fez pensar. Muito legal. Obrigado. Luiz Felipe? Levantou de novo? Sim. Eu achei interessante que também você citou o Sutra do Coração, né? Sim. O vazio é a forma é o vazio, né? E é uma das coisas que
nos sutras budistas fala, né, que só através da prática que você consegue, que é mais ou menos o que você está tentando fazer, né, você integrar esses paradoxos, né, Sim. a forma e o vazio, a vacuidade, né. Isso. Ou você fala da questão clínica, né, ou seria a psicológica e a questão espiritual, né. Uhum. E eu lembro que eu não lembro se alguém me falou, eu li em algum lugar, que também é o que você está falando, da mística, da psicanálise e a psicanálise da mística, né? Eu Uhum. lembro que tinha uma frase que era assim, os médicos que não cuidam da alma e os padres que não cuidam do corpo, né? Uhum. Então, essa separação, né, Sim. Então, o padre só cuida do espiritual e não quer saber da saúde Sim. corporal, física, e os médicos só cuidam do corpo, né, dessa forma, né, Uhum. e não querem saber de coisas espirituais ou da alma, né. Então, eu achei bem interessante essa forma de você encarar essas duas coisas e tentar unir, né? Porque, Isso. só para fazer uma citação também, eu já li muito sobre ocultismo e um dos livros que eu mais gosto é o Kybalion, né? Sim. E uma das coisas que ele fala assim todos os paradoxos podem ser resolvidos, né? E é exatamente isso, você tem que, se só tem um lado, como é que vai ter o outro, Uhum. né? Se só tem o espiritual, como pode ter a matéria? Uhum. E Sim. só tem matéria, como vai ter o espiritual, Sim. né? E como é que a gente pode Sim. juntar isso? E Isso que nem você falou, só através da prática, né? Sim. Isso para mim é o tema mais Só importante que experiência. existe, né? Essa integração entre espírito e matéria, entre Uhum. forma e vazio, né? Eu posso te perguntar a qual tradição do budismo que você é vinculado? A escola é Mahayana, Mahayana. Então, é o budismo justamente, chinês de Taiwan. que o Mahayana surge justamente como uma reação, né, a certas modalidades anteriores do budismo Theravada, o budismo Hinayana, que era muito voltado só para alcançar o espírito, né? Então, Uhum. o Uhum. monge senta em meditação para alcançar o espírito, né? E o budismo Uhum. Mahayana, justamente, ele vai propor essa integração maior com a forma, né? Não basta só eu ser um arhat, ser um iluminado, Sim. eu preciso salvar o mundo, né? Então, o mais importante que ser um arhat é ser um bodhisattva, é ser alguém que manifesta o Isso. vazio, manifesta as qualidades do espírito no mundo. Uhum. E o Mahayana já surge a partir dessa perspectiva mais integrada, né, entre o vazio e a forma, menos dualista. Uhum. Então, acho que Eu é acho que coerente. assim, ele aceita essa dualidade, né? Uhum. Mas porque o objetivo do budismo é atingir a iluminação, né? Uhum. E uma forma é a própria, mas a gente também chama a escola Mahayana como Bodhisattvayana, Sim. quer dizer, o veículo do Bodhisattva, né? Uhum. Que é tudo bem, eu vou alcançar a iluminação, mas antes eu quero salvar todos os seres, Isso. né? Eu Exato. tenho Enquanto que tiver um experimentar. ser que não está iluminado, eu fico na Terra. Né? Isso. Uhum. Aí depois de muitos kalpas, é possível atingir a iluminação. Sim. Sim. Legal. Valeu. Vera também levantou a mão? Sim, então, eu queria primeiro agradecer, achei muito legal a sua exposição, muito clara, e na verdade eu ia perguntar mais ou menos o que a Jane perguntou, né? Assim, como Sim. é que você chegou, não tanto com com algum conteúdo específico, mas eu queria te dizer assim que eu achei muito confortante poder ter espaço para poder, numa análise, trazer esses conteúdos que não seja uma coisa, né, encarada, e parece que é uma coisa simples, mas eu fiz várias análises e até achar o Gilberto, na verdade, não encontrei a possibilidade de trazer esses conteúdos, né, que são indagações, questões aí
né, além do físico, vamos dizer, Uhum. e o quanto que isso eu acho que faz falta para a gente poder viver uma integração Sim, desse ser mesmo, né? sim, Então, eu acho muito legal essa sua exposição e esse estudo, né? E essa sua experiência poder juntar e sim, sem que cada uma perca a sua sim, fenomenológica, a sua sim. posição. Muito legal. Para Mas, mim, isso, diga, não, isso mesmo, é tá? isso. Para mim, né, falando bem pessoalmente agora, esses assuntos eles não são só um acréscimo à psicanálise, coisa assim. Para mim, eles são extremamente viscerais, né? Assim, então, para mim não há nada mais importante do que isso. Então, por conta da minha história, desde cedo eu tive assim que ir por uma busca de um sentido existencial muito forte, né? E acabei encontrando esse sentido nas espiritualidades, né? Principalmente as ligadas ao Oriente no começo. E isso passou a ser minha maior referência, né? Então, assim, a psicologia para mim ela veio depois, né? Ela tem uma outra ligação no meu caminho, né? Então, para mim, uma vida que não é vivida espiritualmente ou que não é, né, investigada nesses aspectos, para mim é vazio. Então, é visceral. Não é nem que eu tenho uma escolha, né? Eu preciso fazer isso. Uhum, sim. Gratidão, muito bom. Obrigado. Liane, levantou a mão? Sim, levantei a mão. Bom, quero agradecer também, que tu foi muito interessante, muito bom. E eu queria te perguntar se você vai publicar seu doutorado. Eu gostaria de ler, porque Sim, aí eu preciso me deter mais devagarinho. sim. Tudo isso que você trouxe, imagino que com o seu doutorado eu vou poder mastigar melhor tudo. Sim. Olha, Liane, obrigado pela sua participação. Eu não sei ainda quando e se eu vou publicar meu doutorado em forma de livro, né? Eu confesso que eu tenho uma enorme dificuldade, assim, para lidar com essas coisas mais pragmáticas, assim, né, de resolver, mas ele está publicado online pelo site das teses da USP. Então, eu posso passar o link, Ah, me aí passa. você pode ler online ou até imprimir, mas, né, por enquanto é o que temos, o banco de dados da USP. Te agradeço, me passa o link. Beleza, a gente passa no WhatsApp. Tá bom. A Laura levantou a mão? Bom, acho que antes de tudo, queria agradecer ao Paulo e à organização por ter promovido esse encontro. Paulo, acho que é evidente a tua paixão pelo assunto, então, parabéns. Obrigado. Eu fiquei pensando, acho que é impossível falar de alguma coisa nesse momento sem pensar no que a gente está atravessando, né, da pandemia e do isolamento, e até você falou, né, da racionalidade, que ela tem um teto, né, até onde ela consegue chegar, e pensando muito na ciência, o quanto ela virou um campo de batalha, né, da política, das indústrias, enfim, estou pensando, né, diante de todo esse momento que a gente está vivendo, a ciência, né, dela estar inflamada de um lado, dela não explicar algumas coisas, de que a gente está todo mundo tentando entender, né, como funcionam as metodologias e tal, fico pensando quais são os espaços que ficam e quais são os empecilhos a partir disso para a espiritualidade que você pensaria, né? E acho que você foi falando de várias formas de espiritualidade, né? Você trouxe um pouco da poesia, você falou da sexualidade, falou de religiosidade. Então, pensando assim, nesse sentido amplo da espiritualidade, é um exercício assim de futurologia, né? O que dá para a gente pensar a partir do momento que a gente está vivendo? Sim. Que eu acho que toda a situação política, social que a gente vive é uma decorrência justamente dessa fratura ética, né, que foi sendo construída ao longo do tempo, né, e que é um cenário assim altamente fértil para, acho que o Bruno mandou aqui minha tese, um cenário altamente fértil para o desenvolvimento de paranoias, por exemplo, coisa que a gente observa, né, com muita frequência nos dias de hoje,
narrativas paranoicas, né? Essas guerras com a ciência também fazem parte justamente muito mais de uma questão afetiva e identitária de uma questão epistemológica. Então, acho que isso é importante reconhecer, assim, né? Não é uma questão com a ciência ou com conhecimento. É uma questão identitária, é uma questão afetiva, é uma questão psicótica, né? Paranoica que a gente está vivendo. Então, por isso que eu acho que é complexo, porque ao mesmo tempo que a espiritualidade ela passa a ser necessária nesse momento como uma busca de um sentido existencial, né? Como uma janela, mas ela também ao mesmo tempo ela é apropriada por esses elementos que não estão elaborados, né? Então a gente pode criar espiritualidades paranoicas também, por exemplo, né? Ou o que se tem muito em dia, por exemplo, muitos movimentos negacionistas usando também conceitos, ideias espirituais, né? Então é complicado, por isso que eu acho que essa discriminação clínica que eu penso que a gente pode fazer, de separando o joio do trigo, de reconhecendo, né, o que é da ordem do psíquico, né, o que é da ordem do espiritual de fato, né, é fundamental, porque eu acho que vai acontecer isso cada vez mais, né, a espiritualidade vai se popularizar, mas ela vai se popularizar a partir da estrutura existencial que a gente tem disponível nesse momento, que é extremamente frágil, né, muito delicada, muito vazia, né, uma falta de sentido muito niilista, muito narcísica. Então tem uma certa preocupação, porque aí também a espiritualidade vai sendo distorcida nos fundamentos dela, e também isso, vamos dizer, queima o filme da espiritualidade para pessoas que estão, né, se preocupam com um trabalho sério, rigoroso, né? A espiritualidade vira só um monte de conceito New Age, né? Um monte de ideias e coisas como se fosse um supermercado, né? E deixa de ter esse rigor que ela tem na origem, né? Como prática, como caminho. Então, vamos ver o que vai acontecer. É isso. A Lilian levantou a mão? Oi, boa noite. Boa noite, Lilian. Tudo bem? Tudo? Também gostaria de parabenizar, né, pela apresentação, gostei muito. Eu não sou da área de psicologia, mas me interesso muito por esses assuntos, né, de espiritualidade. E durante a apresentação eu fiquei pensando, achei muito interessante essa questão que você colocou da pessoa buscar a espiritualidade como uma forma de satisfazer o próprio ego também, né? Uma forma de identidade, de buscar sua identidade, buscar seu papel. E essa satisfação do ego, essa autoafirmação também, eu penso comigo assim que parte muito desse pressuposto que a pessoa precisa curar algumas feridas, né? Assim, toda vez que você precisa se autoafirmar, assim, é porque você, de repente, passou por alguma experiência que aquilo ainda te dói, e você precisa sentir que você está superando, né? Então, eu acho que passa por essas questões de enfrentamentos, né? Sim. E, ao mesmo tempo, a espiritualidade, ela vem com um propósito de, como você falou, de total humildade, de se reconhecer muito pequeno, apesar de ser parte de um todo, você se reconhece muito pequeno, né, dentro desse todo, e reconhecer que tudo faz parte do divino, então, tudo que acontece na sua vida tem um propósito sagrado, todas as pessoas que passam pela vida, todas as experiências têm um propósito. E aí eu fiquei pensando como entra num conflito, assim, de você ter que trabalhar enfrentamentos que você vai passar com emoções como raiva, como emoções, assim, perturbadoras, sendo que você coloca esse propósito de viver sempre servindo, sempre agradecendo, sabe aquela questão, assim, do limite entre você... como que eu vou colocar isso? Mas, tipo assim, o limite de você não deixar se machucar também, entendeu? Porque senão você fica muito naquela passividade de aceitar tudo, né? Porque tudo tem um propósito, vou amar a todos, porque tudo é parte de Deus, né? E aí fica muito nesse conflito de como trabalhar essas emoções, né? Como você falou, dessas questões de que a pessoa entra em meditação para, de repente, não ter que entrar nesse conflito. Sim, sim.
Eu acho que uma primeira coisa, né, que é característica dos nossos tempos também, como a gente vive essa carência afetiva existencial muito grande, né, vamos dizer, a gente já perdeu um pouco daquela experiência de um testemunho humano desde cedo, de um reconhecimento do nosso ser, né? Então, a nossa existência fica muito organizada da gente poder desesperadamente se sentir alguém, né? Então, de repente, se eu fizer yoga, ou se eu for isso, se eu for aquilo, se eu, né, ganhar muito dinheiro, se tiver uma posição social assim, assado, eu vou ser alguém finalmente. Mas porque, no fundo, existe essa experiência de não se sentir ninguém. Mas não é o ninguém da mística, né? Não é o ninguém desse vazio, é o ninguém da ausência do outro. É um outro tipo de vazio, né? Então, a gente fica, muitas vezes, apegado a uma certa imagem do que a gente tem que ser. E muitas vezes essa imagem a qual a gente se apega, ela entra no campo espiritual. Bom, se eu for uma pessoa sempre calma, sempre tranquila, sempre muito disciplinada, assim, né? Eu vou ser perfeita. E sendo perfeita, eu vou ser finalmente reconhecida e amada, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, certos aspectos que poderiam ser supostamente mais sombrios nossos, que sairiam desse ego ideal, né? Esse ego pacífico, esse ego, né, todo puro e pleno, tudo aquilo que sairia seria rejeitado, né, por esse ego ideal. Mas, na verdade, muitas vezes é o contrário. A raiva, ou uma situação, né, de lidar com determinadas emoções, ela pode ser muito mais espiritual do que essa identidade falsa que eu criei, né, de um eu espiritual, de um eu ideal, né? Então, muito do trabalho clínico é conseguir, de fato, reconhecer, será que essa raiva, ela não é mais real? Né? Ela não está falando de algum aspecto da interioridade dessa pessoa que precisa ser vivido, que precisa ser encarnado, que precisa ser alcançado, né? E às vezes aquilo é muito mais interessante e espiritual do que ficar mantendo, por exemplo, essa imagem meio esterilizada, né, de mim mesmo. Então é uma questão de reconhecendo qual é a necessidade daquele paciente, qual a necessidade daquela pessoa naquele momento. E aí, vamos dizer, sendo mais tântrico, né? Tantrismo é esse movimento, né, no contexto da Índia, que reconhece tudo, mesmo aquelas emoções que parecem mais menos espirituais ou, né, determinadas facetas da nossa corporeidade, tudo é sagrado, tudo é divino. A raiva também é sagrada. O ódio é sagrado, a sexualidade é sagrada. A questão é eu ver o quanto que aquilo está sendo integrado à singularidade daquela pessoa, né, quanto que aquilo é real para aquela pessoa naquele momento. E aí a gente vai desconstruindo essa dicotomia, né, entre um eu espiritual, perfeito, puro, e um outro eu sombrio, tal, que eu tenho que rejeitar, com emoções negativas, com emoções que eu tenho que esconder. Fez sentido? Fez, sim. Obrigada, Paulo. Obrigado. Quito, deixa eu te falar também, colocar algumas coisas, né? Bom, te chamo de Quito porque é isso. Eu fiquei pensando aqui, né, como que a psicanálise é tão diversa, é tão fragmentada, movimentada, né, que às vezes o mesmo autor tem vários momentos diferentes, né, de conceitualização. E te ouvindo falar, é interessante como o próprio Freud passou, né, por diversas concepções do que poderia ser um processo de análise, né? Sim. Então, é muito comum a gente ouvir o Freud descrevendo uma análise como uma batalha, né? O paciente como aquele que resiste, como aquele que não quer ser invadido pela interpretação, né, pelo analista, e o analista como aquele insistente que quer derrubar a muralha, né? Sim. Ou o objetivo da análise como sendo fundamentar um eu forte contra as investidas, né, do inconsciente. O mesmo Freud, né, com o decorrer do tempo, vai questionando essas questões, né, até que ponto armando defesas que a gente vai criar uma relação um pouco mais possível com o inconsciente, né? Então, assim, te ouvindo falar, me veio muito uma distinção que o próprio Freud faz, né? Bom, a análise, ela se trata muito de transformar, de elucidar aquilo que eu não sei
que sei. Uhum. Né? Mostrar para o paciente que ele sabe, né? Algo que ele... Mas que o final dela, que a direção dela, possa ser guiada por um eu não sei, que eu não sei. Sim. Né? Então, assim, poder suportar esse lugar do inconsciente que nunca vai ser sabido. Né? E que, de fato, assim, transcende qualquer tentativa de conhecimento, né? De racionalização. Então, me vem um pouco isso te ouvindo. Assim, como o mesmo autor vai... O Freud é muito interessante porque ele está sempre nessa tensão. Ele está sempre, né? Você vai lendo Freud, está sempre essa tensão em tentar decodificar os fenômenos, tentar investigar, tentar chegar a uma conclusão, mas ao mesmo tempo ficar nesse espírito de dúvida, de não saber, né? Eu não sei se você conhece uma carta que ele escreve para o Romain Rolland também, chama Um Distúrbio de Memória na Acrópole. No final da vida, Freud está praticamente próximo da morte, e ele escreve para o Romain Rolland, ele vai para Atenas, né? E ele olha, e está de repente meio desavisado, ele olha para cima, vê a Acrópole, e ele tem quase uma experiência mística, né? Aquilo para ele choca, né? Choca, ele entra assim num estado, né, de epifania, vamos dizer, e ele fica tentando, né, lidar com aquela experiência, né? E é muito interessante porque você vê claramente essa tensão no texto dele. Tem um lado que quer manter aquilo como mistério, que quer desfrutar daquela experiência, mas tem um outro lado dele que não deixa, e ele fica tentando justificar, não, porque quando eu cheguei em Atenas, meu superego me lembrou do meu pai falava da Acrópole, né, e criou toda uma teoria que justificava, e vamos dizer assim, matava esse caráter de mistério da experiência que atravessou ele. Então, você vê claramente essa tensão nesse texto, é bem legal de ler. É o mesmo Freud que tenta interpretar muitas vezes a arte, né? Sim, isso. Mas que sustenta muitas vezes que a arte precede a psicanálise. É a arte que ensina a psicanálise. Ele é se para o mistério ou não, né? Acho que essa é a questão dele. Totalmente dividido. Né? Sim. Muito bem, pessoal. Acho que alguém mais quer falar alguma coisa? Não sei, a Renata ligou a câmera. Não? Muito bem. Então, ficamos por aqui. Agradeço a todas e todos, principalmente aí ao Paulo, por essa apresentação muito, muito acessível, né? Muito generosa. E conto com vocês para próximos encontros do Laço. Obrigado. Muito à disposição. Obrigado, gente, por me escutarem, por acompanharem atentamente. Fiquei feliz de poder compartilhar algo desse percurso que muitas vezes é muito solitário. Foi ótimo. Muito bom. Muito lindo, muito obrigada. Muito obrigada. Diana, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada, boa noite. Tchau.